Se analisarmos, sabe, para além de todos os terríveis crimes de guerra e sim o custo humano envolvido, considero que é provavelmente um erro de cálculo profundo, pois isto não se irá estabilizar de maneira alguma. E considero que a noção de que os israelitas, mesmo com o apoio do Ocidente político, têm domínio sobre a escalada é uma ilusão. Isto recorda-me um pouco a situação na Ucrânia. Desde que continuemos a contar as mesmas histórias repetidamente e a desviar o olhar de toda esta narrativa ridícula, de alguma forma, pelo menos, sabe, acabaremos numa posição mais favorável no final. Mas, como sugere, não apenas os israelitas estão a perder apoio em todo o mundo, mas também o Ocidente está a enfrentar essa perda. Quero dizer, as pessoas veem as imagens nas redes sociais, elas sabem o que se passa, elas veem estas mortes em massa, como disseste, os bombardeamentos diários no Líbano que matam civis, e quando olham para os jornais e ligam a televisão, não há uma verdadeira discussão sobre isto, não há questões quando ouvem os seus políticos, não há condenação, é como se não estivesse a acontecer. Então, como é que explica isto? Não se pode fingir que não está a acontecer. Portanto, a única conclusão é que estão a dar cobertura política, o que creio será imensamente caro ao longo do tempo. Oh, sem dúvida alguma. E sabe, é verdadeiramente interessante que mencione isso. Ontem mesmo, um jornalista ocidental teve uma conversa comigo e eu mencionei, sabe, que o regime israelita está a executar precisamente o que temos vindo a discutir. E ele respondeu: bem, eles declaram que estão a atacar o Hezbollah e o Hamas. E eu disse: isto é um cessar-fogo. Isto é um cessar-fogo. O que é? Por que estás a usar esta lógica? Se existir um cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia, isso não implica que eles possam ou que irão prosseguir a matar-se mutuamente, mas significa que não irão lançar mísseis, por exemplo, contra infraestruturas como refinarias. Eles não o farão. Assim, no Ocidente, através da propaganda, desumanizaram a resistência na Palestina e a resistência no Líbano e qualquer resistência ao Império dos Rebais Seuá de tal forma que as mentes destes jornalistas estão condicionadas a aceitar qualquer disparate que lhes seja apresentado como uma explicação lógica para as ações deste regime israelita. Matam mulheres e crianças. As imagens estão lá. Dizem que é o Hamas. Então essas pessoas simplesmente dizem que é o Hamas ou o Hezbollah, mesmo que as imagens mostrem o contrário. E em qualquer caso, é um cessar-fogo. Não importa quem seja. Não interessa se é o comandante do Hezbollah ou o comandante das forças de resistência. Em alguma parte da região é um cessar-fogo. Mas, novamente, e isso remonta, claro, ao excepcionalismo ocidental e ao excepcionalismo americano e ao eurocentrismo, onde de alguma forma os europeus e os americanos veem os israelitas como um dos seus. E é por isso que também estão a ser destruídos, as suas imagens têm sido demolidas em todo o mundo porque estão a pagar o preço pelo que o regime faz. Mas, em qualquer circunstância, eles estão dispensados de cumprir as suas responsabilidades. Se o Hezbollah lançasse um único míssil em direção a Israel, haveria um grande alvoroço, haveria uma condenação ocidental generalizada que eles descreveriam como universal, porque eles se consideram o universo. São todos. Mas pelo menos nas suas próprias mentes. Contudo, a questão é que é precisamente por isso que não conseguimos colaborar com o Ocidente e é precisamente como o que ocorre com o programa nuclear. Se os iranianos cumprirem os seus compromissos, claro que têm de cumprir, sabe? É óbvio que isso é o mínimo que podem fazer. Mas se o Ocidente não cumpre os seus compromissos, bem, eles afirmam, bem, sabe, temos razões para não cumprir os nossos compromissos. Assim, o Irão, portanto, o Ocidente infringe os seus compromissos. Os iranianos, em conformidade com o acordo, deixam de cumprir os seus compromissos e então o Irão é condenado, não somente pelo Ocidente, mas também pela Agência Internacional de Energia Atômica, que é controlada pelo Ocidente. É assim que o processo funciona. O mesmo aconteceu na Ucrânia quando, sabe, houve um golpe.
ninguém no Ocidente, os meios de comunicação ocidentais, não disseram que isto era um golpe maligno e um governo ilegítimo quando assinaram os acordos de Minsk. E eles, o Ocidente, não cumpriram com isso. Eles não declararam que, sabe, os russos estão absolutamente corretos e possuem o direito legítimo de retaliar ou interromper a cooperação. Não, os russos têm de realizar o que deveriam realmente fazer, mas o Ocidente não. Os iranianos têm de cumprir o que deveriam fazer, mas o Ocidente não. A colônia estabelecida na região da Palestina não precisa de realizar qualquer ação nem de cumprir com nenhum dos seus compromissos previamente estabelecidos. No entanto, os libaneses, os palestinianos, os sírios, os iranianos e todos os outros envolvidos têm de cumprir rigorosamente com os seus compromissos. Eu refleti sobre isso, eu já comentei sobre este assunto anteriormente também, e achei bastante peculiar que, bem, estamos a lançar ataques contra o Líbano, mas é porque o Hamas está localizado naquela região. E sim, mas como mencionaste, há um cessar-fogo em vigor. Portanto, seria algo semelhante ao Hamas iniciar um ataque a Tel Aviv, mas afirmando que estão apenas a avisar soldados do IDF. Está bem, ainda existe um cessar-fogo em vigor. Quando pedes às pessoas para descompactarem essa lógica, geralmente tropeçam bastante. Mas estou contente que mencionaste o Irão, porque quando ouves os políticos israelitas, assim como sim, jornalistas ou comentadores, muitas vezes deparam-se com este argumento de que porque o Hamas foi enfraquecido, porque o Hezbollah foi enfraquecido e a Síria foi neutralizada, e ao substituir Assad por Gelani, existe agora uma grande oportunidade, uma vez que o Irão está mais exposto, e esta é uma oportunidade histórica para também neutralizar os iranianos. Mais uma vez, isto é considerado como um elemento crucial. Então, observa todos estes acontecimentos recentes como nos aproximando, não a nós, digamos, os Estados Unidos e Israel, mais perto de um conflito armado com o Irão. Bem sabe, esse é um ponto bastante interessante, pois isso apenas demonstra que nunca teve realmente a ver com o programa nuclear do Irão. Se o programa nuclear do Irão foi completamente desmantelado conforme mencionado por Trump, então qual é a questão presente? Qual é o propósito de ameaçar o Irão com um conflito militar novamente? Mas não acredito que vá ocorrer. Não penso que os Estados Unidos e o regime israelita, a narrativa que estão a divulgar e que os meios de comunicação ocidentais gostam de apresentar, porque os meios de comunicação ocidentais são controlados por eles. Desde o princípio, têm afirmado que a resistência foi derrotada, mas Gaza continua armada, a resistência ainda está presente. No Líbano, afirmam que foi completamente derrotado, mas continuam a manter-se firmemente na Síria. Os israelitas alcançaram os seus objetivos desejados, sem qualquer dúvida. Contudo, isto é uma questão que temos debatido há bastante tempo em conjunto, que o custo que o regime israelita e os seus aliados Erdogan e Biden estão a pagar na Síria, assim como os outros envolvidos, é consideravelmente elevado. O caos presente na Síria é extremamente dispendioso para eles e são obrigados a manter uma quantidade significativa de tropas no terreno apenas para garantirem a sua proteção. Assim, ocuparam novos territórios, nomeadamente a Turquia e Israel. Sabe, eles de certa forma cortaram partes do país para si próprios, mas isso é bastante dispendioso para eles. Os iranianos e os russos estavam a despender uma quantia significativa de dinheiro para manter a Síria de pé. Agora já não estão a pagar esse dinheiro. E devido à Síria estar tão devastada, está em condição muito mais deteriorada agora do que sob o regime de Assad. Sob sanções ocidentais mais rigorosas, afirma-se que nos dias de hoje é consideravelmente mais simples e facilitado transportar mercadorias do território do Iraque para o Líbano do que era durante o período do governo de Assad, uma vez que enfrentavam restrições mais severas e o exército era significativamente mais robusto e as fronteiras estavam mais seguras.
Agora, se alguém precisa de algo no Líbano, pode consegui-lo com muito menos custo do que antes e de forma muito mais fácil do que antes. É assim, esta é a confusão que criaram para si próprios. Assim, não é propriamente uma grande vantagem. E então, no Iêmen, eles não conseguiram vencer no Iêmen, afirmam que a resistência em Gaza está presente no Líbano, está presente no Iêmen. Na Síria, é um enorme buraco negro dispendioso. E também aqueles que apoiaram foram enganados a apoiar a chamada Revolução Abençoada na Síria. Muitos deles despertaram para a realidade de que, desde o início, isto foi um projeto americano. Quando observaram a Shara e o líder do CENTCOM a praticar basquetebol, ou a Shara, juntamente com o ex-comandante Petraeus, sabe, a desfrutar daquele breve instante de camaradagem e a ser presenteado com perfume por Trump na Casa Branca, acredito que a ilusão foi completamente desfeita, exceto para as pessoas mais sectárias e fanaticamente sectárias que são financiadas pelos Qataris ou Erdogan. Todos os outros viram a realidade. E depois, no caso do Irão, o objetivo principal de atacar o Irão durante a Guerra dos 12 Dias pelo regime americano e israelita era derrubar o Irão, porque esse era o argumento que eles faziam na altura, que o Irão era fraco, que a resistência tinha desmoronado e que agora podiam derrubá-lo. E o objetivo era provocar uma mudança de regime. Bem, como é que isso se desenrolou? Atualmente, o Irão encontra-se significativamente mais confiante, pois já enfrentou uma guerra e constatou que, apesar do ataque Blitzkrieg, emergiu vitorioso. Os iranianos comuns estão mais confiantes em relação à guerra do que antes. Além disso, a relação do Irão com a Rússia e a China evoluiu desde a guerra. Os chineses e os russos estão a aproximar-se do Irão porque estão preocupados. Assim como o Irão está apreensivo com a expansão da NATO em direção ao leste. O Irão manifesta apoio à Rússia. A Rússia está inquieta com os desenvolvimentos na Ásia Ocidental. A China está inquieta com os eventos na Ásia Ocidental. E uma das coisas insensatas que os europeus fizeram para reforçar as relações entre o Irão, a Rússia e a China foi tentar implementar o mecanismo de snapback, porque isso era uma ferramenta, uma arma que tinham contra os iranianos comuns e estavam a tentar fazer com que os iranianos sentissem que, se o usássemos, a vossa economia colapsaria. Usaram-no e nada ocorreu. Assim, já não tem influência. E isso irritou os iranianos comuns, porque os iranianos, o Irão, viram que o governo iraniano estava a negociar com os americanos enquanto os americanos conspiravam para o atacar. Os iranianos chegaram a um acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, mesmo após o Irão ter sido alvo de bombardeamento no Cairo. Contudo, os europeus e os americanos não foram verdadeiros e tentaram implementar o mecanismo de snapback. Claro, os russos e os chineses disseram que não aceitam a reativação de qualquer resolução do Conselho de Segurança da ONU. E isso, claro, foi somado ao erro dos europeus. No entanto, isto gerou um impulso ainda mais significativo no Irão para robustecer os laços com a Rússia e a China. Em qualquer circunstância, podem afirmar que o Irão é vulnerável e podem tentar atacar o Irão novamente. No entanto, o Irão é unido. O Irão triunfou na última ocasião, durante a primeira ronda, e está significativamente mais preparado atualmente do que estava anteriormente. E a situação para o regime israelita não está a melhorar porque o desprezo global continua a aumentar. Os acontecimentos que estão a ocorrer nos Estados Unidos são um indicativo disso. Bem, em primeiro lugar, creio que já ultrapassamos a fase de fingir que o conflito com o Irão é essencialmente sobre armas nucleares. Ou seja, se fosse sobre armas nucleares, como vimos no passado, um acordo poderia ser alcançado. Mas acho bastante revelador esta insistência em impor mais condições, em incluir limitações sobre mísseis balísticos e cooperação com aliados regionais, além de não permitir um programa de energia nuclear civil. Muito disto parece uma capitulação econômica e militar do Irão. Portanto, penso que esse argumento se tornou
bastante enfraquecido. Mas estou contente que tenha mencionado as sanções de snapback, porque queria perguntar-lhe sobre isso. Ou seja, eles voltaram a restabelecer as sanções. Os 3 países da União Europeia, França, Reino Unido e Alemanha. Peço desculpa, isso é Europa, não União Europeia. Mas novamente não obteve o resultado que era desejado. Como mencionaste, os chineses e os russos rejeitaram-no. O Irão não veio a rastejar-se. Sim, para a Europa tentou descobrir, sabe, alguma solução inovadora. Mas, em vez disso, vemos agora que o grupo Europa 3, França, Reino Unido e Alemanha, há apenas alguns dias, disseram que queriam reviver o caminho diplomático com o Irão. Eles não fizeram menção específica sobre as sanções de retorno, nem se vão tomar alguma medida a respeito disso. Mas, na sua opinião, como acha que o Irão irá reagir a esta situação? Porque você e eu falamos anteriormente, e como você também disse, isto era essencialmente a principal influência que os europeus tinham sobre os iranianos. Mas consegue imaginar alguma forma dos europeus, presumo, conseguirem recuperar um papel diplomático relevante e significativo com o Irão? Não verdadeiramente. Creio que essa era chegou ao seu término. Os europeus tiveram efetivamente a oportunidade de exercer uma influência especial e significativa sobre o Irão ao negociar com o Irão e ao utilizar a questão nuclear como uma ponte diplomática entre o Irão e os Estados Unidos. Mas mostraram ao longo dos anos que são apenas representantes que seguem as diretrizes de Washington. Quando os iranianos assinaram o acordo no Cairo, há semanas com a Agência Internacional de Energia Atômica, os europeus prometeram que, se assinassem o acordo, iriam avançar com as questões e encontrar uma solução. Os iranianos sabiam que eles não fariam isso. Eles sabiam que os americanos não permitiriam isso, mas assinaram na mesma para mostrar que, sabe, os iranianos estão a demonstrar boa vontade e que os europeus não são honestos. Foi exatamente isso que ocorreu. Portanto, os europeus não são verdadeiramente sinceros, nem a liderança, os líderes, nem são realmente capazes. Então, por que razão deveria o Irão negociar com a Europa quando esta não tem qualquer papel no processo de tomada de decisão realizado no Ocidente? Tudo vem de Washington. Da mesma forma que com a situação na Ucrânia, assim como com todas as outras questões, os europeus podem fazer bastante alarido, mas no final do dia todos, sabe, acabam por correr para Washington e sentam-se diante do professor para ver se conseguem incentivá-lo a esboçar um sorriso para eles por um instante ou dois. Isso, como pode perceber, é um indicativo claro de que o papel da Europa na política global, num sentido relativo, chegou ao seu término, e os iranianos não irão voltar a depositar confiança neles após o que fizeram. Acredito que, atualmente, a principal prioridade para o Irão é fortalecer e consolidar as suas relações com países pertencentes à maioria global, nações integrantes dos BRICS, países da Organização de Cooperação de Xangai, assim como Rússia e China. Certamente que isso não implica que o Irão não dialogará com os europeus, e também não quer dizer que o Irão jamais conversará com os americanos no futuro. Contudo, isso sugere que os iranianos não serão facilmente iludidos pelo Ocidente e também não se deixarão ser intimidados pelas potências ocidentais. Se o Ocidente quiser um tipo diferente de relação com o Irão, tem de mudar fundamentalmente a forma como se comporta. E eu acho que isso este é um problema global para o Ocidente neste momento. A forma como tratam a Índia, o Brasil e a América Latina, a explodir barcos e no Caribe a assassinar pessoas inocentes. Nem sequer sabemos quem são. É claro que nenhum destes barcos estava destinado aos Estados Unidos, mas agora eles simplesmente matam pessoas e ameaçam país após país. Nigéria num dia, África do Sul no dia seguinte.
É tudo, sabe? É tudo extremamente, extremamente peculiar. Vivemos em tempos verdadeiramente bastante estranhos. Mas não é apenas o Irão. Sabe, este é um problema que o restante do mundo enfrenta com os Estados Unidos atualmente. Bem, sim. Então, europeu, essa é uma das minhas maiores frustrações com os líderes europeus, é essa incapacidade de se adaptarem à realidade atual, que é o mundo tal como ele é agora. Torna o nosso continente cada vez menos seguro, menos próspero e também mais irrelevante. Mas o que quero dizer com não ajustar-se às realidades é que muito deste tipo de comportamento, sabe, teria funcionado bastante nos anos 90, quando o ocidente político não era bem, antes de mais unido, mas era também o único jogo na cidade, o que significava que quaisquer países que intimidássemos tinham de se ajustar ou aceitar serem enfraquecidos até a irrelevância. Mas num mundo que é multipolar, sabe, o jogo torna-se consideravelmente diferente. Existem outros intervenientes. E quando os países se envolvem neste tipo de coerção, acabamos por nos isolar. Como disse, né, para mim, esta tem sido a história com os russos, mas também com tudo isto em África, na América Latina, mas também com o Irão. Esta ideia de que, bem, se impusermos sanções suficientes, em vez de provocar uma reação feroz, isso apenas os fará voltar rastejando e aceitar o que quer que seja colocado na mesa. Mais uma vez, parte do princípio de que só existe uma potência central. E como sugere, o Irão está agora a aproximar-se mais da China e da Rússia. Mas, nesse sentido, apenas a minha última questão era em termos da geopolítica do Irão, como é que o Irão percebe este alinhamento mais estreito com a China e a Rússia, sem comprometer a sua autonomia estratégica. Porque o Irão tem uma tradição de ser cauteloso em relação a depender demais de parceiros externos, e novamente não usaria a palavra teimoso, porque também apoio esta abordagem. Deve-se evitar depender excessivamente de estados estrangeiros, mesmo que sejam amigáveis, como a China e a Rússia em relação ao Irão. Mas de que forma é que esta, presumo, edificação desta nova constelação multipolar se alinha com a prioridade do Irão de não comprometer a sua própria autonomia estratégica? Bem, creio que é em parte a cultura política que emergiu após a revolução que impede o Irão de abdicar de qualquer parte da sua soberania. A própria Constituição, por exemplo, não permite que qualquer governo estrangeiro tenha bases no país. É um país ferozmente independente, mesmo quando, como mencionou, o Ocidente era a única opção disponível naquela altura. O Irão mostrou-se desafiador. O Irão era, sabe, e é por isso que foi rotulado como parte do eixo do mal. Quero dizer, os outros dois membros não eram muito importantes. O foco estava mesmo no Irão, mas não conseguiram enfraquecer o país. Isso demonstra de maneira clara como os políticos iranianos conseguem ser verdadeiramente independentes e persistentemente teimosos, de uma forma bastante positiva perante a opressão do Ocidente, a hegemonia ocidental e as tentativas contínuas do Ocidente de dominação. Portanto, os cidadãos iranianos, os seus laços significativamente fortalecidos com a Federação Russa e a República Popular da China, estão inseridos dentro desse contexto. O Irão não está a procurar qualquer tipo de proteção por parte da China ou da Rússia. O Irão tem a capacidade de se defender, mas almeja estabelecer uma cooperação estreita e significativa com todos os países amigos, desde que a soberania de ambos os lados seja devidamente respeitada. Uma das ações que os americanos realizaram foi ajudar-nos a desenvolver vínculos mais robustos e próximos com nações que não pertencem ao Ocidente por meio do seu antagonismo. Caso contrário, embora a economia global esteja a transformar-se e a deslocar-se, especialmente em direção à Ásia, e a Ásia esteja em ascensão, os iranianos têm tradicionalmente estado bastante concentrados no Ocidente quando se trata de educação e negócios. Dessa forma, o Ocidente, ao atacar o Irão, derrotar o Irão, punir o Irão, prejudicar o Irão e sancionar o Irão,
na realidade, incentivou o Irão a explorar estas novas oportunidades. Se não fosse pelo Ocidente, provavelmente ainda estaríamos complacentes em relação às oportunidades que existem na China. Considero que esse é um ponto verdadeiramente interessante. Portanto, apesar de estarmos a ser antagonizados, magoados e punidos, ainda assim estamos a progredir de forma mais rápida do que acredito que teríamos em direção ao futuro, graças ao Ocidente. O Irão. Contudo, além disso, a posição do Irão é atualmente significativamente mais robusta do que anteriormente. Os russos e os chineses também necessitam do Irão, pois os russos compreendem que um Irão enfraquecido é perigoso para a Rússia. Os chineses compreendem que um Irão enfraquecido representa um perigo para a China. Eles observam como os Estados Unidos estão a enfrentar desafios em todas estas frentes distintas e que, se alcançarem algum êxito em qualquer lugar, então poderão tornar-se ainda mais agressivos nas outras frentes. Portanto, eles necessitam do Irão, e isso demonstra a força interna e o poder do Irão, bem como o Irão dos dias atuais. De muitas formas, Glenn é distinto de como era há 2 anos. O Irão mostra uma confiança militar mais forte. O poder brando do Irão é significativamente mais robusto do que era anteriormente, há cerca de 2 anos. Há 2 ou 3 anos, se você, sabe, toda a comunicação social falava contra o Irão, era considerado o país mais maligno deste planeta, segundo os mídias ocidentais. Recentemente, os russos começaram a ganhar terreno e a tornarem-se rivais na maldade. Agora, globalmente, as pessoas veem o regime israelita como maligno. Eles consideram os Estados Unidos da América e os países europeus como cúmplices, os seus respectivos governos como cúmplices no genocídio. E o Irão é a única força que está a apoiar de forma genuína o povo palestiniano na região de Gaza. Portanto, a situação inverteu-se e isto não augura nada de bom para o regime israelita ou para os Itsen Iowa. No entanto, a boa notícia é que, como disse antes, o mundo despertou. As pessoas em toda a Europa e nos Estados Unidos da América despertaram. Não completamente. Ainda existem alguns que permanecem adormecidos. Veja, uma das coisas extremamente fascinantes, Glenn, eu não. Tenho a certeza de que observaste as imagens daquela antiga redatora de discursos de Obama e Clinton a proferir comentários bastante sinistros em 2 conferências e 2 encontros distintos onde. E em um dos casos específicos onde ela mencionou, sabe, nós, os nossos filhos, ou seja, os jovens judeus, são a próxima geração. Veja, acho que ela disse que os meus argumentos eram grotescos ou algo assim, porque eles veem isso através de uma parede de crianças mortas. Algo como se eu estivesse a misturar algumas das diferentes coisas que ela disse. Os jovens judeus que frequentam instituições escolares judaicas sob o controle dos sionistas estão a rebelar-se contra as suas diretrizes, estão a opor-se aos seus próprios progenitores e estão a desafiar as normas estabelecidas pelas escolas. Estão a virar-se contra a narrativa. E isso demonstra, ainda mais significativamente, que o sionismo não é sinônimo de judaísmo e evidencia como os judeus são igualmente contrários ao genocídio, assim como o restante de todos nós. Judeus decentes estão a aumentar em número nas fileiras da resistência, especialmente os jovens judeus, e nada disto, nenhum destes factos, pressagia algo positivo para o sionismo ou para os neocons. Sim, esta é a Sarah Hurwitz. Sim, ela salientou que, quando apresentava argumentos a favor de Israel, tinha de o fazer através de uma barreira de crianças falecidas. E creio que a sua solução foi restringir ou proibir smartphones ou para uma escola judaica, para que eles não fossem excessivamente expostos aos horrores, porque isso, como é do seu conhecimento, poderia influenciar a sua perspectiva do mundo em termos de restringir o, como é sabido, apoio incondicional a Israel. Dessa forma, novamente, como mencionou anteriormente, o colapso na sua imagem e apoio está a manifestar-se de uma maneira extremamente crítica. Portanto, não é. Sim, transformou-se agora num problema verdadeiramente real. Dessa forma, toda a concessão de poder brando é simplesmente a parte mais rígida que verdadeiramente importa, presumo eu.
Sim, é uma coisa interessante de se observar. De qualquer forma, já tomei bastante do seu tempo numa manhã de domingo, por isso, muito obrigado por sim dispensar o seu tempo. É uma honra, Glenn. Obrigado por me receber.